Fala galera, boa noite, tudo bom? Aqui é o Cria de Fato. Vim fazer um vídeo para vocês hoje debatendo algumas questões, sobre a censura que rolou recentemente. Eu fiz uma enquete lá na página, perguntei para os seguidores o que vocês acham, foi censura, não foi? Ficou bem empatado ali, 50% para cada lado, né? O pessoal tá bem dividido sobre essa questão. Alguns me chamaram durante essa semana, você não vai falar sobre isso, tem que falar, isso é necessário, então eu vim fazer esse vídeo para vocês. E nesse caso aqui, nesse vídeo que eu tô gravando, que vai sair no YouTube, eu vou dar uma aprofundada maior do que o que eu vou lançar no Instagram, por causa do modelo da rede, as dificuldades, etc. Então esse daqui vai ser um vídeo mais longo. E nele eu vou abordar um panorama um pouco maior sobre questões do Great Reset, da agenda ESG, do capital liberal, dos partidos políticos, desse segundo turno, das big techs e também da mídia nacional, né? Então a gente vai estar falando sobre um contexto muito maior do que só foi fake news, ou foi censura ou não foi. A gente vai estar falando de coisas um pouco mais abrangentes. Então vamos começar pra gente não perder tempo, mas antes de mais nada, deixa já um like aí pra poder ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, nessa eleição de 2022 a gente teve algumas novidades aí, né, sobre como vai funcionar o processo eleitoral, sobre propaganda, política e sobre combate às fake news. Né? Nesse sentido, o TSE lançou um conjunto de medidas que fortalecem o combate à desinformação. E acontece especificamente nessa semana que, a pedido do PT ao TSE, foram indiciados cerca de 47 pessoas físicas, todas elas ligadas a canais de comunicação de direita, né, conservadora, na internet. Nesse pedido, o PT pediu para quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico, investigar, né, proceder uma investigação sobre essas pessoas, com a denúncia de que eles estão interligados num grupo de desinformação e de fake news que está destruindo a democracia brasileira. E que seria um processo democrático pedir o fechamento de todos esses canais e de todas as suas redes sociais, assim como, se algum se manter, seria necessário delimitar o seu discurso. Aí os juristas se dividiram, né? Tá gerando todo um debate aí na área do direito no Brasil, na área política também e social, principalmente nas redes sociais, sobre isso ser censura ou não. Então nesse vídeo eu vou levantar os pontos que eu acho interessante e o porquê eu acredito que isso foi censura. Especificamente nesse caso a gente vai falar mais sobre a Jovem Pan e sobre o Brasil Paralelo, né? Nessa nova decisão do TSE, ele instaurou um novo parâmetro sobre o combate às fake news e esse ponto especificamente concentra muito poder, né, nas mãos do TSE. Por quê? Porque o TSE toma para si a responsabilidade de combater a desinformação e, com isso, ele exerce o poder regulador nas redes sociais, nas mídias, de dizer o que está certo e o que está errado. Só que, como um instrumento do Estado, ele está subordinado a outros poderes, a outras decisões, ele não pode tomar decisões monocráticas. Mesmo sendo o TSE, ele não pode chegar do dia para a noite, dar uma canetada e remover um conteúdo. Não poderia, porque a partir de agora ele pode, né, foi estar instaurado lá pelo ministro Alexandre de Moraes, que é possível agora que se uma fake news, né, se algo for determinado como uma fake news e outras postagens que não sejam aquela que foi determinada como uma fake news circulem nas redes, elas, por serem similares àquela que já foi, né, julgada como uma fake news, como uma inverdade, como uma mentira, ela pode ser removida sem a interferência, sem a participação do Ministério Público. Do dia para a noite, o TSE ele pode dar uma canetada e remover algo das redes, e as redes sociais, a partir de agora, elas estão com um prazo limite de 2 horas para removerem aquele conteúdo. Isso sem nenhum órgão ou algum partido ou qualquer pessoa ir lá abrir denúncia, né, no Ministério Público contra mim ou contra o conteúdo que eu estou produzindo. Ou seja, o TSE torna-se um órgão regulador, né, fiscalizador das informações que circulam no Brasil de forma monocrática. Não há diálogo com outros setores e não requer, ao mesmo tempo, uma denúncia formal para que algo seja removido. Basta o TSE analisar aquilo como inverdade e aquilo vai ser removido das plataformas. A gente vai falar mais para frente sobre a subjetividade da Constituição e das leis e das decisões, né, do Judiciário no Brasil, porque isso é um ponto-chave para a gente entender como o poder está funcionando e como o ativismo político, né, o ativismo do Judiciário está ocorrendo no Brasil hoje. Mas vamos lá, a decisão que o TSE tomou contra a Jovem Pan foi baseada no princípio de isonomia. O que é isonomia no direito? Basicamente é tratar os desiguais à medida que eles são desiguais, né, à medida da sua desigualdade. E não é necessariamente o sentido de igualdade. É isonomia, ou seja, o que está mais embaixo aqui ele tem que ser equiparado, ele não vai ser tratado igualmente o que está na frente, entendeu? Se dá 5 para um, dá 5 para o outro. Não, vamos dar o suficiente para você chegar em 5. Então, nesse sentido, foi relatado, que a gente sabe que é uma verdade, que a Jovem Pan fala muito bem do Bolsonaro durante o momento eleitoral que estamos vivendo e detona o Lula. Só que isso está na prerrogativa da liberdade, né, de imprensa da mídia e até mesmo na liberdade de expressão dos indivíduos que estão lá exercendo aquela profissão de jornalismo. E ainda assim, a gente sabe que outros veículos de mídia grande, etc.,
já promoveram perseguições políticas, né, verdadeiros massacres de reputação, e nunca foi estabelecido uma censura ou uma remoção ou um controle sobre o que pode ser exercido por aquele canal de mídia a partir dessa atitude antidemocrática, verdadeiramente antidemocrática, que acabou culminando num golpe. Então a gente pode falar aí, por exemplo, do Jornal Nacional, com o que fez com o Lula, né, que naquela época a esquerda falava Globo lixo, tá perseguindo o Lula, é golpe, é golpe. E hoje ela faz a mesma coisa com o Bolsonaro, com horas de matéria e etc. E hoje a gente vê a esquerda apoiando o discurso da Globo, né? O setorial de jornal da Globo parece mais o setorial do PSOL, né? Porque os discursos estão ali alinhadinhos. Então a gente vê que hoje, aquela que era vista como inimiga do povo, né? A Globo hoje ela se torna uma defensora do povo porque ela ataca Bolsonaro. E a esquerda esquece tudo que foi feito no passado. Mas a lógica é a mesma. A perseguição de reputação e etc. A tentativa de manipulação da opinião pública e do processo eleitoral que a Globo exerce há anos no Brasil, né? Se mantém. Só o que não se mantém é a crítica, que antes rolava por quê? Porque era o nosso lado que estava sendo atacado. Agora é o lado do outro, e enquanto for o outro, tá maneiro pra gente. Esse é o ponto crucial sobre falar sobre censura, sobre restrição de direitos e etc. Enquanto é o outro lado, tá tudo bem. Quando chega no nosso, já é tarde demais, porque ninguém vai querer lutar pela gente, né? Quando for você, ninguém vai querer te defender. Então vamos lá, a Jovem Pan foi julgada nesse sentido, no sentido de isonomia. E algumas outras questões que falaram do Lula, né? Algumas palavras-chave eles não podem mais falar do Lula. Eles não podem falar que o Lula é ladrão, não pode falar que o Lula é corrupto, não pode falar que o Lula foi julgado como culpado, porque hoje em dia, né, o TSE entende, né, com essa medida e outras que eu vou falar mais pra frente, que o Lula é inocente. Mas vamos lá, a gente vai debater isso mais pra frente. Outro veículo de mídia de direita, né, conservadora, bolsonarista, que acabou sendo censurado, e esse não tem nem o que falar, esse é um processo inconstitucional, corretamente inconstitucional, dentre muitas outras coisas que foram pedidas para tirar a rede social, excluir de sites que hospedam o Brasil Paralelo, como por exemplo o Google. Se você jogar no Google, a partir dessa decisão, você pode não encontrar mais o site do Brasil Paralelo, ele está correndo ameaça de ser fechado. E o que eu quero falar especificamente do que foi censura e não tem como dizer que não é. Censura prévia. A nossa Constituição ela categoriza a censura prévia como algo que tem que passar pelo crivo de algum órgão do governo para poder ser estabelecido. E a Brasil Paralelo estava realizando a produção de documentário que não foi ao ar ainda, que ninguém assistiu, que fala sobre a facada do Bolsonaro. Se ela é fake ou se não é. Acontece que esse documentário, antes mesmo de ir ao ar, e essa semana, né, um pouco antes das eleições, ele foi censurado pelo TSE e foi proibida a sua exibição, sujeita a multa de R$500 mil por dia caso esse documentário seja exibido. Ou seja, a gente está falando de censura prévia. A gente não tem o lançamento, a gente não tem a expressão da opinião, a gente não tem a expressão do pensamento, da produção cultural, ou seja, a lei de liberdade de expressão que eu vou falar com vocês mais pra frente. Ela determina que você pode expressar seu pensamento, você é livre para expressar seu pensamento, mas ele tem punições. Se você expressar o seu pensamento e cometer um crime, você vai ser punido por aquilo. Não quer dizer expressar por expressar, tá tudo liberado. Não. A própria liberdade, ela tem ali o seu dever, né? Então, se você fala merda, você vai pagar por aquilo criminalmente. Agora, se você, antes de expressar, for censurado, se você, antes de expressar a sua produção artística, tiver ela boicotada ou impedida judicialmente por um órgão do governo, isso é censura, correto? Isso não tem o que dizer. Censura prévia é censura, tá entendendo? E aí depois a gente vai falar, mas se você expressar e depois isso for censurado, não é censura? Calma, vamos chegar lá. Todos esses pontos a gente tem que entender algo que é central. No sentido global do que está acontecendo no Brasil e no internacional hoje, a gente vê um avanço do interesse transnacional, ou seja, das oligarquias internacionais. A burguesia internacional está se unindo, né, para cada vez mais interferir nas soberanias nacionais. E isso a gente pode falar de todas as formas possíveis, seja nos recursos naturais, nas políticas econômicas, nos governos de Estado, nos órgãos jurídicos, né? Principalmente nos órgãos jurídicos. A gente vai falar também da mídia, da internet, das regulações, né? Das matérias-primas. Tudo eles querem intervir. Cada vez mais a gente vai ver a intromissão de órgãos e de organizações internacionais nas questões da soberania brasileira e de outros países, principalmente os países periféricos. O que a gente está vendo hoje, na verdade, é um debate sobre as big techs contra a elite associada à mídia nacional. E isso já está lá numa postagem no meu Instagram, que você pode ir lá procurar sobre a pele da fake news. O tema fake news está sendo central para entender o avanço ou o recuo de cada grupo. Então, no meio desse contexto de embate internacional e nacional sobre o controle da verdade, porque quando a gente fala de mídia, a gente está falando da circulação da verdade, da validação da verdade, da formação da opinião pública. Então, quando a televisão falava no passado,
o ovo faz mal, as pessoas acreditavam que o ovo fazia mal. Hoje as pessoas vão no Google. Então a gente está ali no embate entre verdade na internet e verdade na televisão. Sendo que cada vez mais a mídia tradicional, rádio, televisão, tem perdido espaço na confiança do povo brasileiro. Desde 2014 para cá, a opinião pública tem derretido a sua confiança em relação à mídia tradicional. Quanto a isso, a gente vê hoje que a tiazinha ela acredita muito mais na mensagem que ela recebe no WhatsApp, na corrente, do que na televisão, do que a Globo está falando. Hoje o trabalhador brasileiro ele olha para a televisão com desconfiança. Ele não acredita mais 100% no que está dito ali, que é verdade. Hoje ele sabe ter uma visão um pouco mais crítica até mesmo do que a própria esquerda sobre o que é veiculado na mídia. Então, hoje em dia, para o trabalhador é muito mais fácil acreditar em algo que ele vê na internet do que acreditar no que ele vê na Globo, na televisão, na Record. Ele já entende que a televisão tem um viés, que os canais têm um viés político e até mesmo partidário. Então, dentro desse contexto de embate internacional representado pelas Big Techs contra a mídia tradicional brasileira, a gente vai ter aí um cabo de guerra sobre quem vai dizer o que é verdade. A disputa sobre as fake news não é só para proteger você das mentiras. Eles estão preocupados em manter o controle, porque eles querem ser responsáveis por regular a verdade. Ou seja, a gente não está falando só das mentiras que vai falar que a Terra é plana. A gente está falando que qualquer opinião política contrária à agenda que eles representam, e aí a gente pode falar de duas agendas, uma agenda do interesse nacional, que é da mídia nacional, e do interesse transnacional, representado também pelas Big Techs. A gente vai estar falando que cada um desses grupos estão interessados em dominar o que é a verdade, qual verdade vai chegar até você e qual não vai. Quando a gente fala da internet, a gente também fala do algoritmo e o que ele já faz uma censura ali numa seleção de conteúdos que vão chegar ao público e o que não vão. Então, quando a gente fala da televisão, a gente fala também de uma matéria que vai ser veiculada, de qual dado vai ser veiculado, qual candidato vai ter mais tempo de televisão, qual candidato vai ter a sua fake news validada ou não. A gente está falando sim, fake news estão sendo validadas. Uma delas, por exemplo, que o público aqui já conhece, é sobre o Brasil ser o país que mais mata trans, né? A gente vê a Globo o tempo todo falando isso na televisão, entendeu? E isso é uma fake news. Então essas pessoas, essas organizações hoje querem, né, se postular, legitimada pela lei, e aí a gente vê essa disputa dentro dos órgãos de justiça no Brasil, sobre o controle da verdade, sobre o que vai chegar até você como verdade. Então esse é o contexto geral do que está acontecendo hoje no Brasil. E dentro disso a gente vai trabalhar agora questões mais profundas dentro desse debate. A peça central para esse debate que tem rolado nos últimos anos tem sido liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Já desde o fim da ditadura é o que vem sendo debatido no Brasil. E muita gente fala, Matheus, você acha o quê? Que a liberdade tem que ser assim? Tipo, qualquer um pode falar o que quiser, de qualquer jeito, sem sofrer punições? Eu falo, não, mano. Acho que a gente tem que ter responsabilização pelo que a gente faz. Eu acho que o central de tudo, não só dessa quesito de liberdade de expressão, mas da própria militância como ocorre hoje, é que as pessoas elas sejam responsabilizadas pelas suas atitudes. E se ela teve uma atitude errada, ela tem que ser responsabilizada, tanto quando ela tem uma atitude certa, ela tem que ser parabenizada, correto? Então, nesse sentido, as críticas são importantes, mas o direito de poder criticar é tão importante quanto. Um exemplo de um cala-boca que a gente toma hoje é quando a gente critica, por exemplo, o governo Lula. A gente está no segundo turno e algumas pessoas tentam tirar a nossa voz, falar para que a gente se cale, porque a gente não pode, nesse momento crítico, exprimir nossa opinião, tá entendendo? Porque isso é eleger o outro lado. Não tem uma hora certa para eu ter liberdade de exprimir minha opinião, de expressar. É a hora que eu julgar correto. Não é o partido que tem que me dizer quando eu posso. Não é o segundo turno. Não é a televisão. Não é a militância. Não é ninguém. Eu tenho que ter assegurado, ao momento que eu me sentir lesado, ao momento que eu me sentir incomodado, de poder expressar a minha opinião sem ter que depender de ninguém, de validação ou da opinião dos outros para isso. Agora, eu posso ser responsabilizado por ela. E esse é um ponto-chave. Criminalização de algumas verdades. Esse é o ponto. Eu não estou aqui para defender as mentiras, eu estou aqui para defender as verdades, só que verdades incomodam, tá entendendo? E quando você toca numa verdade que incomoda quem tem poder, a sua verdade pode se tornar mentira. Ela pode se tornar tão mentira e você pode ser punido por ela como se ela fosse mentira. E esse é o ponto central. A gente, quando fala da verdade e da mentira, a gente está entrando num debate aí que está rolando há séculos. No campo da filosofia, na história, na ciência, verdade e mentira está lá na cabeça dos cientistas há anos batendo. Como definir o que é real, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é uma mentira. E geralmente quem define isso é quem tem o poder. Poder cultural, poder de mídia, poder econômico. Então, a verdade é construída pelo poder. Tenha isso em mente. Então, qual poder vai deter a verdade? É um poder que vai me permitir criticá-lo ou não? Nesse sentido, a gente vai falar sobre a campanha eleitoral do Bolsonaro. Um dos outros objetos de censura do TSE
foi um vídeo da campanha do Bolsonaro em que ele usa uma fala do ex-ministro do STF, o Marco Aurélio. Nesse vídeo, de alguns poucos segundos, que seria usado na campanha, o Marco Aurélio fala que o Lula, de fato, não foi inocentado. Não houve veredito de justiça que dissesse: Lula, você é inocente. Não. Nesse vídeo ele explica exatamente o que houve. Ele fala: Lula não foi inocentado. A condenação que houve sobre ele naquele processo com Moro e Dallagnol foi anulada. Ainda assim, o processo existe e ele está correndo novamente em outra instância. Ou seja, nem mesmo o processo foi encerrado, a investigação ainda existe, só que a condenação e a perda do direito político de se eleger foram anuladas, tá entendendo? Então, com base nisso, ele não é inocente. E se há um real interesse de que a mídia não propague fake news, de que a inverdade chegue nas pessoas, toda e qualquer manifestação artística, expressão de imprensa, de memes ou o que for, que chegue lá e escreva: Lula é inocente, Lula foi inocentado, até o padre sabe que o Lula é inocente, a ONU inocentou o Lula, deu um veredito. Isso era para ser removido, assim como um conteúdo bolsonarista, assim como um conteúdo de que diz que a Terra é plana. Por quê? É uma mentira. E, pelo contrário, pela decisão do Paulo de Tarso, e ele falou assim no documento de decisão dele: não poderia ser dito que Lula é um verdadeiro ladrão e corrupto. Então ele anulou essa fala do Marcos Aurélio com justificativa de que ele não poderia ser chamado de verdadeiro ladrão e etc. Sendo que naquele momento ali, aquela fala do Marco Aurélio não remetia a isso. Era apenas uma verdade sendo afirmada em horário eleitoral, né, para todo o Brasil ver que Lula não é inocente. Ele tem o seu processo, sua investigação correndo. E aí a gente também vai ter uma dessas decisões, por exemplo, também favorecendo o Bolsonaro, né? Que é aquela fala dele sobre pintar um clima, né? Que ele estava falando das garotas venezuelanas e tal. Aquilo ali foi julgado no TSE, né? A pedido do partido dele, para que não fosse veiculado em campanha eleitoral do Lula. E a gente viu que eles acataram a decisão e não propagaram aquele conteúdo, aquelas falas, aqueles recortes ali na sua campanha, por proibição do TSE. Julgou aquele caso ali como uma descontextualização e, por conta disso, uma fake news. Então, por exemplo, se você é contra fake news, teoricamente você também teria que acreditar no TSE e dizer que aquilo ali é uma fake news e que não, Bolsonaro não falou aquilo, que aquilo ali não aconteceu, porque o TSE está dizendo isso e você tem que acreditar nisso. Porque, lembre, são eles que têm o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira, e você tem que acatar para não ser julgado e responder criminalmente, né? Então, sendo assim, a informação central do que está acontecendo nessa semana e todo esse processo de censura ou não, que hoje culminou, né, no Roberto Jefferson largando o dedo em cima da Polícia Federal, e com certeza ele vai responder feio por isso, porque ele atingiu um agente, vai estar nesse sentido da censura e desse ato, né, do PT de pedir ao TSE que investigue e que feche 47 organizações de comunicação de direita, ou seja, toda a oposição, né, praticamente, todos os veículos de mídia da oposição sejam investigados, tenham seu sigilo bancário, telefônico quebrado, role uma investigação sobre cada um deles, né, no sentido econômico e criminal, para que seja responsabilizado por, segundo o que o PT chama, uma desordem informacional no Brasil. Ou seja, além do PT, nesse momento, colocar-se, né, do lado do bem, da luz, né, contra os mentirosos do mal, ou seja, como se a mentira só viesse de um lado, como se as fakes só viessem de um lado, como se a manipulação midiática e as militâncias que foram movidas na internet, né, durante anos para destruir reputações, cancelamentos e etc., viessem somente da direita, somente dos conservadores, somente dos bolsonaristas, quanto o PT, indo ao TSE exigir isso, é um representante do bem, da verdade contra o mal. Acontece que esse processo ele corre sem nenhum parâmetro, ou seja, o PT não está indo lá para exigir que seja removido um conteúdo falso. Ele está indo lá para exigir que os veículos de mídia de direita sejam removidos, porque eles são mentirosos. Tá entendendo? Não é tipo assim, olha, existe esse vídeo aqui, esse conteúdo aqui, esse aqui, que é uma fake news, nesses 47 a gente quer remoção e responsabilização deles por conta desses conteúdos específicos aqui no processo. Não, a gente quer que os canais sejam investigados e que eles sejam fechados. E mediante a essa denúncia acatada pelo TSE, houve todo esse processo, né, de censura, de falas, de definir o que pode ser dito ou não por veículos de mídia de direita, exclusivamente, né, da direita, não houve isso com canais de esquerda, da remoção de conteúdos, da censura prévia, da proibição, né, de circulação de alguns conteúdos, dentre eles alguns conteúdos verídicos e outros que sequer foram analisados. O que está falando é que o abuso de poder do TSE hoje contra a direita conservadora, contra a direita bolsonarista, é um sinal claro
de recuo na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa, que é algo que a esquerda defende para si como pauta central, desde o fim da ditadura. Só que o problema é, quando isso ocorre com a oposição, dana-se. Agora, quando ocorre conosco, aí é um problema. Então, assim, do meu ponto de vista, eu não tô aqui para vir defender o Bolsonaro, eu não tô aqui para vir defender a Jovem Pan, não tô vindo aqui para defender o Brasil Paralelo. Eu tô aqui para abrir os olhos de vocês sobre uma questão que remete também ao nosso direito. Por quê? Porque se hoje são eles, amanhã somos nós. Amanhã você que é crítica de gênero, amanhã você que não acredita no cloroquir, né, nas invenções do queer, você que vai defender a materialidade, a ciência e a biologia, que hoje estão sendo ameaçadas e propagadas essas desinformações pelos grandes veículos de mídias e pelas big techs, pelas redes sociais, você vai ser preso. Você vai ser responsabilizado e criminalmente julgado por propagar mentiras, sendo que você está defendendo a verdade, entendeu? Então, pau que dá em Chico também dá em Francisco. A minha preocupação é essa, eu não estou aqui para defender a mentira, eu estou aqui para que a verdade seja defendida. Porque se a gente está falando que a verdade, né, social, a verdade histórica, a verdade moral até, é um fruto da constituição de um poder que está lá hegemônico, né, que está ali atuante, então nós que somos críticos do poder atuante também vamos cair na ilegalidade. Então, se você faz parte do poder atuante, você vai facilmente aplaudir tudo isso. Agora, se você se propõe a ser alguém crítico, e crítico não só da direita, do Bolsonaro, mas também da estrutura de sistema, desse capitalismo, desse Estado brasileiro e dessa pseudo-democracia que a gente vive, que para mim é uma ditadura de mercado, você também vai cair na ilegalidade, na criminalização. Quanto mais poder eles tiverem para definir, para julgar, né, para definir a verdade, para julgar os mentirosos, mais você vai estar correndo risco. Então, para basear um pouco vocês, eu estou usando como referência na Constituição Federal da República Brasileira de 1988, o artigo 5º, no inciso 9, que vai tratar de liberdade de expressão, liberdade de imprensa e censura. Censura, nesse sentido, né, da Constituição brasileira, é o ato de exigir qualquer licença ou autorização prévia para a produção de uma expressão cultural, né, uma expressão verbal ou de pensamento ou acadêmica ou científica. Nesse artigo 5º, inciso 9, a liberdade de expressão é tida como cultural, é tida como científica, é tida como verbal, é artística, ou seja, o indivíduo ele pode expressar-se de todas as formas. E para isso ele não tem que ter uma licença, não tem que ir lá no órgão do governo tirar uma carteirinha para poder falar, para poder fazer uma peça artística, para poder até mesmo vender um curso aqui de história, um curso de ciência, um curso de biologia. Não é papel do Estado legalmente ou burocraticamente gerir quem pode falar alguma coisa. Então, seguindo isso, né, a mídia também tem esse mesmo preceito, não existiria censura no Brasil. Não existe um órgão que tenha em si sua competência para falar. Você pode falar isso, você não pode falar aquilo. Isso aqui não pode ir ao ar. Isso existia durante a ditadura militar, certo? Era um processo que os artistas, por exemplo, tinham que mandar a música para o órgão lá da verdade, que ia dizer se é verdade ou não, se é bom ou não, se pode ou não pode, se é moral ou se não é. Isso era um órgão de censura. O TSE, com essa medida de censura prévia contra o Brasil Paralelo, ela tornou-se um órgão de censura. Constitucionalmente um órgão de censura, então essa censura é inconstitucional, certo? Essa medida não poderia ser acatada e nem validada, mas hoje está sendo. Então, nenhum veículo de mídia, principalmente, precisaria ter uma permissão prévia ou uma regulação por parte de algum órgão do governo sobre o que pode ir ao ar ou não. O que a gente está vendo hoje é isso. Por isso que a Jovem Pan colocou lá, Jovem Pan censurada. Por quê? Porque os seus jornalistas estão proibidos de falar algumas palavras, de passar algumas informações. Previamente, o que a gente está falando aqui como questão central é: uma coisa é você levar uma denúncia quanto um partido, quanto um indivíduo ao MP ou até mesmo ao TSE, de que aquilo ali é uma informação falsa e aquela informação foi julgada com participação de outros órgãos como o MP para que aquela informação seja removida, né, das redes ou da mídia, certo? Isso é um processo correto, que está na instância e no poder exercido pelo TSE. Outra coisa é o TSE tomar decisões monocráticas, sem a participação do Ministério Público, né, se valendo de uma decisão anterior, entre aspas, já que o que está sendo julgado não é o mesmo produto, mas é um produto similar ou parecido ou outra coisa, então isso fica muito vago. Não tem um parâmetro para dizer o que é que vai ser julgado, qualquer canetada é válida a partir disso.
sem participação do MP, ou seja, um poder muito grande, um ultrapoder do TSE para regular o que é verdade, o que é mentira, o que pode ou não ser removido. Dessa forma, o que a gente está criticando é esse ganho de poder, né, dessa área jurídica, que não é uma área eleita. Ou seja, as pessoas que estão ali não foram eleitas pelo povo. Tá entendendo? São pessoas que são colocadas ali por cargo de confiança. Então são cargos de indicação política, assim como o STF, etc. E eles não têm legitimidade democrática, da forma que eles tanto defendem, para poder se tornarem, primeiramente, defensores da democracia ou até mesmo exercer todo esse ultrapoder, né, de regular a verdade ou a mentira e, consequentemente, terem um poder político nesse segundo turno de estarem fazendo o que estão fazendo. Então eu quero que fique claro que, sim, houve atos inconstitucionais por parte do TSE. Isso é inegável. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho do vídeo onde a Carmen Lúcia explica, né, literalmente ali com a boca dela, com as palavras dela, que sim, foi uma censura, mas foi uma censura de exceção. Esperamos que ela não aconteça mais para frente, porque se acontecer, a minha fala vai ter que ser, né, a minha fala é minha decisão, a fala dela é a decisão dela, vão ter que ser revistas. Por quê? Porque sim, foi uma censura, tá? Mas é uma censura porque estamos no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E nesse caso específico é uma exceção, tá bom? É a fala dela. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Então, nesse sentido, a legislação brasileira eleitoral, né, de 2022 teve uma mudança. Ela estipulou ali que divulgar informação falsa pode gerar pena de 2 meses a 1 ano de prisão e, né, multa para quem propagar essa informação. Detalhe, não é para quem criar, é para quem propagar. Se você recebeu uma mensagem de manhã que tocou seu coração e você falou, cara, que eu quero mostrar isso para as pessoas, você compartilhou aquilo na fake news, você pode comer cadeia. Você, tá, no seu dia corrido de trabalho, cuidando da sua família, tem que o tempo todo estar jogando no Google para ver lá nas agências Lupa, nas agências do G1, tá? Todas monopolizadas pelas grandes big techs e pelas empresas de mídia, tá? O que é verdade, o que é mentira. Então, numa cartada só, eles regulam as informações que podem correr nos meios digitais até chegar a você ou na mídia, e de outro lado, eles favorecem a ferramenta de validação da verdade. Ou seja, quem tem que dizer para você se é verdade ou mentira as coisas são as agências de checagem de fatos. E elas são super isentas, tá? Elas não têm nenhum interesse político, os donos delas não são os donos das grandes empresas, tá? Não são os grandes capitalistas, não são os caras que financiam as campanhas, tá? E ai de mim falar que o judiciário tem qualquer ligação com essa galera. Ai de mim, não sou eu que estou dizendo isso, tá bom? Então, se você não vai lá nos sites de checagem de fato, vai lá sempre checar o que você está compartilhando, você está cometendo um crime, tá bom? Se eu não for lá, eu também estou cometendo um crime. Então, você não pode compartilhar as coisas sem antes ir lá nas agências de checagem de fato, porque senão você vai estar cometendo um ato infracional contra a justiça eleitoral nesse momento. O que para mim é ridículo, já que eu e você, cidadãos comuns, temos uma vida tão corrida, a gente não tem tempo para estar indo lá checar qualquer coisa que chega pra gente antes de apertar em enviar ou compartilhar numa rede. E isso também não deveria ser tratado como um crime. Acredito que quem produz essa informação falsa deva ser responsabilizado. Mas quem compartilha, ainda mais sem saber, não deveria ser responsabilizado nem tratado como um criminoso. O outro ponto disso, recapitulando, é que ao mesmo tempo você vai validar e ainda assim dar poder para os órgãos que vão, né, ser censores, que vão dizer o que é verdade e o que não é. Então sim, isso é uma censura. Não é uma censura no termo da Constituição que está lá no artigo 5º, inciso 9, né, que fala da censura prévia. A censura que a gente tem determinada na Constituição é uma censura prévia, mas uma censura posterior não é categorizada como censura. Nesse sentido, o Brasil não tem censura. Mas o que ocorre é uma censura. Está determinado que as redes sociais têm 2 horas para remover o seu conteúdo. Então, a gente está falando que você expressou 2 horas depois, se o TSE ou outro órgão instaurar que aquilo ali é uma mentira, em 2 horas você está silenciado. Ou seja, ainda é uma censura. Só que aí que mora o ponto central. Quem é que vai dizer
que aquilo é uma verdade ou uma mentira. Tá entendendo? Quem é que vai ter esse poder? É sobre isso que eles estão brigando. O TSE, ele só é palco, ele só é a ferramenta. Quem está brigando para dizer o que é verdade e o que é mentira é a mídia brasileira, a mídia tradicional e a mídia internacional, Big Techs, os grandes capitalistas internacionais, o interesse transnacional, a fins de quê? De quebra da soberania. Se eles controlam a informação, né? Se os estrangeiros controlam a informação dentro do nosso país, eles controlam a nossa política, eles controlam o nosso povo, eles controlam nossos rumos, eles controlam a verdade dentro do nosso país. E quem quer ter esse interesse preservado é a mídia nacional, a mídia brasileira. Ela vai perder força frente à mídia internacional. E com isso ela perde poder, ela perde controle. Sabe a elite do atraso, do Gessé Souza? Lá ele fala da Globo. A Globo perde poder, a Record perde poder, a Jovem Pan perde poder, Brasil Paralelo perde poder. Então eu não estou aqui para defender eles, mas eu estou falando que os mecanismos que estão sendo usados são mecanismos de censura e que isso vai cair contra eu e você. Mídias alternativas, pessoas como eu que vêm aqui levar informações para você vão ser censuradas dessa mesma forma. E por isso eles precisam aumentar, né, sob a justificativa de cuidar de você, de proteger você, eles precisam de mais poder. E você vai dar esse poder para eles, porque você precisa, você se sente vulnerável. E eles vão usar esse poder contra nós. A partir de agora, eles não precisam mais do Ministério Público. É só o TSE que vai lá, né? Pessoas que não foram eleitas por mim e por você, não têm seu poder democrático validado pelo voto popular, que vão definir o que é verdade e o que é mentira e que vão responsabilizar criminalmente quem entre em divergência com aquilo que eles instauraram como verdade. Então, para concluir, eu queria trazer essa visão para vocês, de que essa violência, esse ódio, essa desinformação, esse modus operandi bolsonarista, ele não começa com o Bolsonaro, ele já começa na política do próprio PT, com militâncias digitais para quebras de reputação, né, para perseguição de adversários políticos. Essas decisões do TSE, essas decisões do TSE, elas são sim uma censura no sentido da Constituição brasileira, há comprovação de que há censura, mesmo se a gente ignorar a fala da Carmen Lúcia, já está comprovado que aquilo é censura, ela só está ali confirmando. Eu cheguei a falar do Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson foi lá e rebateu essas falas da Carmen Lúcia, a militância bolsonarista ficou super exaltada contra ela, eu acho que não deveria ficar contra ela, porque ela pelo menos está admitindo que é censura, deveria ficar contra os outros que estão calados. Mas ainda assim, isso irrita eles, né? Irrita eles, porque está partindo para um único lado. E com as informações que eu trago para vocês aqui, vocês podem ver que as mentiras que estão sendo propagadas nos meios progressistas não estão sendo silenciadas. Elas estão sendo exponenciadas e propagadas como verdade. E isso não é bom para nós, ao contrário do porquê esse cavalo de Troia vai se virar contra nós no futuro. Você vai ser obrigado a aceitar coisas que você não acredita, coisas que não são reais, coisas que vão contra você e contra a sua família. E isso já está acontecendo. Tudo isso faz parte de uma agenda de controle, monopólio, acúmulo e poder. A agenda que eu já falo aqui há muito tempo. A agenda malthusiana do Great Reset, através da agenda ESG. Tem um vídeo específico sobre isso no canal, eu quero trabalhar isso com vocês mais vezes, para aprofundar essa noção do que está acontecendo no internacional e no nacional. Por isso eu recomendo a vocês que assistiram até o final desse vídeo, para ir também pesquisar um pouco sobre o Fórum de Davos, né? Sobre o Klaus Schwab, procura sobre o que é a BlackRock, o que é a Vanguard, procura sobre quem é Larry Fink, procura sobre o Eduardo Moraes aqui no Brasil, né? Quem é esse filho da Faria Lima aí, que é ex-banqueiro, né? Ex-banqueiro. E hoje é apoiador da causa do MST e que abre cursos aí sobre como investir com capital consciente na Bolsa de Valores, que coincidentemente foi visitar o Lula na prisão, né? Que entrevistou ele, você precisa ver essa entrevista do Lula, como há um carinho entre os dois, e que hoje é um dos principais apoiadores da campanha do Lula, nesse segundo turno principalmente, né? E tem várias falas icônicas aí da relação que comprovam quanto a agenda ESG, né, que está ali representada por figuras como esse Eduardo Moreira, está associada não só à campanha social política do PT, né, de proposta do PT, mas também na proposta econômica, tá entendendo? A gente está falando que essa agenda ESG ela vai estar inserida no Brasil, ou seja, o interesse transnacional vai estar cada vez mais inserido no Brasil dentro dessa agenda que o PT vem promovendo, social e econômica. Ou seja, a agenda de enfraquecimento da soberania nacional, ela está hoje no lado progressista, na proposta social e econômica do PT, que é sim de abrir o Brasil para esses interesses transnacionais operarem livremente aqui dentro. E com isso todas as suas agendas, a agenda verde, né, a agenda agro, a agenda pop, a agenda das big techs, da segurança digital, do combate à desinformação, das minorias. E isso não, lembrando que isso não é algo bom, tá? Isso é algo ruim. O que vai mudar é que eles vão fazer o mesmo mal, só que com um discurso de que quer cuidar de você. Eles vão fazer tudo o que eles sempre fazem, só que agora com uma justificativa boa, uma justificativa nobre, uma justificativa de ir atrás do progresso,
de ir atrás do bem, é ir atrás da verdade, da melhoria, do avanço. Esse vai ser sempre o discurso, tá bom? Então não se iluda, a gente está aqui para gerar crítica, gerar visão crítica, independente do posicionamento político, independente de quem você vai votar ou se você vai votar, tá entendendo? Então aqui eu não tô aqui para puxar voto para candidato, não tô aqui para fazer fulano virar voto, nada disso. Eu quero que você tenha uma visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. E para isso você tem que ver as coisas como elas de fato estão acontecendo, entendeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais longo, um pouco mais aprofundado. Vou lançar uma versão mais curta no Instagram. Espero que vocês gostem. Compartilhe, tá bom? Para quem precisa ver esse vídeo, para quem precisa dessas informações e dessas reflexões. Deixe seu like aí, deixe seu comentário dizendo o que você achou do vídeo, tá bom? Abraço.